Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignoto do The Valve Club e hoje a discussão é muito interessante. A gente vai abordar um aspecto fundamental na cardiologia como um todo, aspectos de fisiologia cardiovascular. E para que nós vamos falar sobre isso? Para nós explicarmos uma base de conceitos fundamentais que vão te ajudar a entender a fisiopatologia de uma série de doenças. Afinal de contas, se você faz uma base sólida da sua formação, você consegue entender uma patologia com muito mais detalhes. E aí quando você encontrar um sinal, você não vai decorar aquele sinal, você vai entendê-lo e aí fica muito mais fácil você aplicá-lo no dia a dia. São conceitos que você não deveria abrir mão. Se durante a sua formação isso acabou escapando por várias razões, não teve aula, pandemia, qualquer coisa que seja, esse é o momento para você reestudar isso e para você aprender isso definitivamente. E se você já passou disso há muito tempo e não lembra adequadamente, sugiro fortemente que você venha com a gente, faça uma revisão nesses assuntos, pois eles vão te ajudar demais no dia a dia com o paciente, vão te ajudar demais a resolver o problema do seu paciente, perfeito? Então vamos lá para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, fisiologia cardiovascular, e a nossa ênfase aqui vai ser em valvopatias, em doenças valvares. Inicialmente, essa aqui é a nossa imagem que mostra todas as válvulas do nosso coração. E qual que vai ser o nosso foco de agora em diante? Basicamente, a válvula aórtica, que se divide em dois tipos de lesão, a estenose aórtica e a insuficiência aórtica. São manifestações distintas de uma lesão na válvula aórtica. São manifestações tão distintas que se comportam até hemodinamicamente bem diferentes. Dando seguimento, vamos falar também da válvula mitral. A válvula mitral que também tem duas manifestações mais importantes, a insuficiência mitral e a estenose mitral, cada uma com suas repercussões e suas manifestações. A gente sempre comenta isso aqui no canal, né? Uma estenose mitral, uma insuficiência mitral, então você já vai começar a se habituar a essas patologias para você entender com o que você está lidando. E quando a gente fala da válvula tricúspide, aqui nesse ponto eu vou dar uma ênfase maior só à insuficiência tricúspide. Nós sabemos que existe tanto insuficiência tricúspide como estenose tricúspide, mas a prevalência da estenose tricúspide no nosso meio é muito baixa. Então vamos dar ênfase total ao que importa agora, que é falar de insuficiência tricúspide, que é sim muito mais prevalente. Aqui você já pode classificar as valvopatias dessa forma. A valvopatia aórtica, dividido em insuficiência aórtica, estenose aórtica, valvopatia mitral, insuficiência mitral, estenose mitral e valvopatia tricúspide, onde o nosso foco aqui vai ser na insuficiência tricúspide, ok? Mas agora, nessa nossa discussão, eu sugiro uma forma diferente de classificação para vocês. A classificação de acordo com a sobrecarga hemodinâmica que aquela valvopatia vai causar. Então nós temos dois tipos de sobrecarga, a sobrecarga volêmica e a sobrecarga pressórica, ou seja, o aumento muito volume que aquele ventrículo, que aquela cavidade vai ter que manejar, ou eu aumento muito a pressão que ela precisa vencer para poder ejetar algum conteúdo. Então são dois tipos de sobrecarga que vão se comportar de forma diferente. Vamos trazer isso daqui para uma forma mais acadêmica, uma forma mais adequada de se falar. Quando eu falar em sobrecarga de volume, é melhor nós falarmos de uma sobrecarga da pré-carga. Pré-carga, a gente vai discutir exatamente o que é uma pré-carga. E quando eu falo sobrecarga de pressão, eu falo de aumento de pós-carga, sobrecarga focada na pós-carga. E o que é isso? O que é uma pré-carga? O que é uma pós-carga, né? De forma prática. O que isso aqui vai me ajudar se eu conhecer os conceitos de pré-carga e pós-carga? Vamos imaginar então aí a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, ok? E aí nós vamos dividir essa circulação toda em quatro partes. Nós vamos dividir uma porção anterior ao ventrículo direito, posterior ao ventrículo direito e numa porção anterior ao ventrículo esquerdo e posterior ao ventrículo esquerdo. E assim a gente vai conseguir entender aonde estão os desafios e aonde se aplica o conceito de pré-carga e pós-carga. Inicialmente, então, o que está antes do ventrículo direito é chamado de situação, são os vasos que levam a pré-carga do ventrículo direito, ou seja, é todo o volume que volta do nosso corpo e que vai ser desaguado dentro do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito tem como sua pré-carga todo aquele volume que vem da periferia. Então, tudo que está para trás do ventrículo direito é a pré-carga do ventrículo direito. Perfeito? A partir do momento que você enxerga o que está após o ventrículo direito, você encontra a pós-carga do ventrículo direito, ou seja, tudo aquilo que aquele ventrículo tem que enfrentar para poder ejetar o sangue para frente. Então, se por exemplo ele tem ali uma dificuldade na artéria pulmonar de ejetar o sangue, a pós-carga do ventrículo direito vai estar aumentada. Agora não, se é fácil ele ejetar aquele sangue na artéria pulmonar, a pós-carga é normal. Perfeito?
Seguindo na nossa forma de compartimentar, né, as circulações, você teria tudo aquilo que está antes do átrio esquerdo. Agora eu mudei para o lado esquerdo do coração, correto? Então, tudo que está antes do átrio esquerdo é a pré-carga do ventrículo esquerdo, porque é o sangue que chega do pulmão no átrio e desce para o ventrículo esquerdo. Se ali tiver muito sangue, por qualquer razão que seja, vai chegar uma sobrecarga de volume do ventrículo esquerdo, portanto, um aumento de pré-carga. E o nosso último comportamento é exatamente o que está depois do ventrículo esquerdo, que é o que nós falamos sobre a pós-carga do ventrículo esquerdo. É a força que o ventrículo esquerdo tem que vencer para ejetar o sangue na periferia, todos os vasos que vão para o nosso organismo. Então, se existe uma dificuldade, uma situação que está atrapalhando a ejeção de sangue, você vai enfrentar uma pós-carga aumentada do ventrículo esquerdo. Então, vejam vocês que o conceito de pré-carga e pós-carga ele é fixo. Mas, a depender da topografia e do ventrículo que nós estamos falando, nós mudamos o conceito. Então, pré-carga é toda aquela energia que o ventrículo precisa gastar para poder acomodar um volume de sangue que está chegando. Afinal de contas, o relaxamento para acomodar sangue também tem gasto energético. Vocês aprenderam isso na fisiologia. E pós-carga é toda aquela energia necessária de ser gasta para poder ejetar o sangue para a frente. Óbvio, se você tem uma situação como uma comunicação e esse sangue desvia, isso acaba interferindo na pós-carga, porque a energia acaba ficando diferente. Então, esses conceitos são fundamentais quando eu falar para vocês, o paciente com insuficiência aórtica tem uma sobrecarga de pressão e de volume. Aí você vai olhar para mim e fala assim, não entendi. Aí eu falo, tem pré-carga aumentada e pós-carga aumentada nesse ventrículo esquerdo. A partir daí, você já elabora o seu raciocínio clínico, que vai te ajudar a compreender as patologias. Seguindo agora e isolando de forma prática as circulações do lado direito e do lado esquerdo. Então está aqui um desenho bem esquemático para a gente e nós vamos separar apenas o lado direito, ok? Como que a pré-carga desse lado direito atua? E é o que nós mais discutimos na valvopatia. A pós-carga do lado direito a gente deixa mais para as especialidades da congênita, da cardiopatia congênita, que são mais doenças da artéria pulmonar, da válvula pulmonar. A gente aborda muito pouco isso aqui no nosso mundo das valvopatias. Mas, olhando então para o lado direito, aonde está a situação de pré-carga do lado direito do coração? Está no sangue que chega da periferia. E existe inclusive uma manobra, né, que a gente pode fazer, uma manobra semiológica, beira-leito, que a gente pode fazer. Isso é interferir diretamente na pré-carga do ventrículo direito, que é a inspiração profunda. Quando eu inspiro profundamente, eu trago mais sangue da periferia e desago isso no ventrículo direito. Em outros vídeos a gente vai discutir o nome dessa manobra, né, que é Ribeiro Carvalho, e aí vamos mais a fundo nessa manobra para entender quando usá-la. Mas aqui você já pode ver que você consegue interferir de forma direta na hemodinâmica do ventrículo direito, aumentando a pré-carga, por exemplo. Agora, olhando do lado esquerdo do coração, para nós entendermos também como que uma manobra funcionaria, uma manobra muito conhecida no meio da valvopatia, é a manobra de hand grip. Quando eu faço hand grip, eu vou lá e faço uma contração dos membros superiores, contraio os músculos periféricos e essa contração dos músculos periféricos aumenta a pós-carga do ventrículo. Então, agora é mais difícil ejetar sangue para frente. O ventrículo tem que gastar mais energia e encontra uma dificuldade, inclusive até podendo ter uma pequena redução desse débito sistólico de forma transitória. Isso aí acaba te ajudando no exame físico. Então, lançar mão da manobra de hand grip à beira-leito, primeiro, você tem que saber que isso aí interfere na pós-carga. E interferir na pós-carga, o que pode causar em determinada valvopatia. E aqui já fica a sua formação, a sua pavimentação para você, no exame físico, compreender com forma muito mais clara o que você está encontrando. E aí toda vez que você fala em valvopatia, em repercussão hemodinâmica, uma coisa tem que estar na cabeça de vocês. É a pressão intracavitária. Pressão intracavitária não é pressão arterial periférica sistólica, aquela pressão que você mede no ambulatório. Aqui não. É a pressão que está dentro de uma cavidade. Vejam vocês que fisiologicamente a pressão dentro de um ventrículo esquerdo ela é diferente da pressão dentro de um átrio esquerdo, por exemplo. Você encontra ali uma pressão oscilando dentro do ventrículo esquerdo de 10 milímetros de mercúrio a 120 milímetros de mercúrio. Já no átrio esquerdo, ela tende a ficar mais constante, em situação normal, fisiológica, fica em 10 milímetros de mercúrio, como vocês podem ver. Quando você tem valvopatia, quando você tem alguma disfunção de válvula, esses valores são alterados e você precisa entender em que sentido esses valores se alteram, pois é isso aqui que explica, por exemplo, o surgimento de sintomas e mais.
quando você tem uma situação de compensação hemodinâmica, e a gente vai falar isso aqui nessa discussão ainda, o que é uma hipertrofia excêntrica, uma hipertrofia concêntrica. Isso aí, enquanto está compensado, as pressões de enchimento pouco se alteram. Isso aí é feito exatamente para isso. Quando você tem uma hipertrofia excêntrica, por exemplo, compensada, aquilo ali acontece para que as pressões de enchimento não se elevem. Isso aí evita que o paciente tenha sintomas. É uma das formas de adaptação fisiológica nosso para enfrentar essas sobrecargas, seja de volume ou de pressão, cada uma se comportando de uma forma. A gente vai ver, mas é importante que você conheça essa base fisiopatológica, essa fisiologia cardiovascular, para quando nós formos discutir as patologias em si, fique muito mais fácil para você compreender. Vamos dar um exemplo para vocês, a estenose aórtica, né? Na estenose aórtica existe então uma obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a pós-carga do ventrículo esquerdo está aumentada. Aquele ventrículo tem que fazer muito mais força para poder ejetar o sangue. Reparem vocês que normalmente a pressão dentro do ventrículo, como eu disse, é de 120 por 10. Numa situação de estenose aórtica importante, essa pressão sobe bastante, vai de 200 para 25. E essa subida de pressão, essa elevação de pressão é o que faz o gatilho para uma hipertrofia concêntrica adaptativa. Já vamos falar já o que é uma hipertrofia concêntrica. Mas olha aqui, o aumento da pressão intracavitária, ela é o gatilho. É isso que propicia a formação do remodelamento ventricular. Quando a gente fala sobre hipertrofia concêntrica, nós vemos que a relação do tamanho da cavidade da parede é importante e nós vamos conversar mais sobre isso quando eu for falar para vocês de lei de Laplace. Mas já fica aqui o insight. Repara que a parede, na situação fisiológica, é de uma espessura e já na situação de estenose aórtica é outra espessura. A cavidade ventricular, o tamanho da cavidade acaba sendo a mesma. Isso aqui é um insight muito importante. Se a gente mudou a doença agora para insuficiência aórtica, reparem vocês que da mesma forma você tem uma alteração das pressões cavitárias. Isso aí é gatilho para um outro tipo de remodelamento. Aqui na insuficiência aórtica você encontra o remodelamento excêntrico, aquela dilatação de cavidades. Então olha só, o normal, 12 por 10. Quando você está numa situação de insuficiência aórtica, você tem 160 por 20. Já mudaram as pressões de enchimento. Repare que agora o átrio esquerdo começou a subir, já passou para 20. Você já começa a ter um aumento de pressão de forma retrógrada. E é assim que surgem os sintomas nas valvopatias, quando essa pressão aumenta e vai impactar lá no capilar pulmonar. Perfeito? Da mesma forma, olha os insights aqui de diâmetro e espessura da parede. Reparou que o diâmetro da cavidade subiu muito e a espessura quase não mudou? Esse é o padrão clássico de uma hipertrofia excêntrica. E a gente já vai discutir isso já. De forma direta, insuficiência mitral é uma sobrecarga também de volume. Você também tem uma hipertrofia excêntrica. Vê se não lembra muito o aspecto da insuficiência aórtica que eu acabei de mostrar para vocês. Cavidade aumentada, parede mantendo a espessura da mesma forma. Se você for para estenose mitral, é um pouco diferente, porque aqui o ventrículo esquerdo não está sofrendo sobrecarga, a pressão fica toda para trás, ela fica então dentro do átrio esquerdo. E qual é o comportamento do átrio esquerdo? Átrio esquerdo, em geral, não aumenta a espessura de forma nenhuma, ele só aumenta a cavidade, o diâmetro. Então, o átrio esquerdo dilata, o átrio esquerdo distende. E aí, quando a gente for discutir estenose mitral, em aulas específicas de estenose mitral, vocês vão conseguir pegar esses insights e entender a repercussão que um aumento de átrio esquerdo pode gerar. E aqui, a sobrecarga não está no ventrículo. Repare, então, que os níveis pressóricos dentro do ventrículo quase não se alteram. Até diminui, né? Que passa um pouco menos de sangue para dentro do ventrículo. Mas o ventrículo aqui, de forma hemodinâmica, fica preservado. E quando eu falo do lado direito do coração, e a gente tem aquela patologia que a gente deixou para discutir, só ela, né, da valvopatia tricúspide, que é a insuficiência tricúspide, a gente pode então cateterizar o lado direito para vocês entenderem a pressão. E aqui funciona muito semelhante ao que é o lado esquerdo. A diferença são os níveis pressóricos. Então, quando eu falar para vocês de insuficiência tricúspide, entenda a fisiopatologia igual à da insuficiência mitral. A diferença são os níveis pressóricos. Do lado direito do coração, nós temos níveis pressóricos bem menores. Então, reparem vocês que a pressão dentro de um ventrículo direito ela vai variar ali de 25 a 30 no máximo por 5, 10 milímetros de mercúrio, bem diferente dos 120 por 10 que nós vimos do lado esquerdo, não é? Mas a leitura hemodinâmica do comportamento é a mesma. E aí, do lado direito do coração, você vai fazer a mesma leitura do lado esquerdo quando você fala de uma lesão do tipo regurgitativa. Então, entenda da mesma forma como a insuficiência mitral. Você tem um aumento de cavidade, mas a parede quase não muda, imaginando ser uma hipertrofia excêntrica.
Perfeito! Como eu falei para vocês agora há pouco, eu citei a lei de Laplace. E você conhece a lei de Laplace sendo aplicada na cardiologia? Inicialmente, nós temos que entender que o gasto metabólico daquela parede do miocárdio, ela se dá de acordo com a força que ela tem que fazer diante do líquido que está dentro dela, seja ela relaxando, seja ela contraindo, perfeito? E essa força que ela tem que fazer é diretamente relacionada à tensão da parede. Se a parede é muito empurrada, ela tem que fazer muita força para vencer esse desafio. Então nós chamamos de tensão de parede. E aí, quando nosso organismo sofre algum tipo de sobrecarga, você precisa manter a tensão da parede. Esse é o objetivo de todo o remodelamento que existe na cardiologia. Quando eu começo a alterar o meu coração diante de uma sobrecarga, o objetivo é só um, é manter a tensão de parede, porque mantendo a tensão de parede, eu estabilizo a pressão do líquido ali dentro. Eu consigo equilibrar essa força que esse líquido está fazendo. Perfeito? E aí surgiu uma fórmula para você calcular essa tensão de parede. E aqui eu não quero que você decore a fórmula, mas que você entenda a relação da fórmula. A tensão da parede, ela é diretamente proporcional à pressão e o raio da cavidade e é inversamente proporcional à espessura dessa parede. Aqui já fica o primeiro insight. Então, raio e espessura são situações opostas. Elas não podem caminhar juntas. Se uma aumenta, a outra não pode aumentar. Se uma diminui, a outra não pode diminuir. Funciona assim. Elas têm que se contrabalancear para poder manter a tensão de parede. E é baseado nisso que existe o comportamento hemodinâmico das sobrecargas. Repare então, está ali um primeiro corte como se fosse um ventrículo normal e eu estou preocupado com a pressão ali dentro. A pressão não deve subir. Então, para a pressão ficar contínua, se eu aumento a cavidade, por exemplo, porque chega muito líquido ali dentro, aumentei a cavidade, eu não posso aumentar a espessura. Então, aumentou a cavidade, a espessura fica mantida. Isso aí leva a uma hipertrofia. Se você pesar esse coração que está aumentado com a espessura mantida, ele tem muito mais massa. Agora, imagine que você tem uma sobrecarga de pressão ali dentro. A tensão da parede subiu, eu preciso resolver isso. Como que eu resolvo? Eu tenho que aumentar a espessura desse ventrículo, já que ele não vai dilatar. Se ele não recebe muito volume para dilatar, eu aumento a espessura da parede. Então, repara vocês que essa proporção de tamanho da cavidade e espessura da parede, ela é explicada pela lei de Laplace. Então, está aqui para vocês mostrando que a massa aumenta. Olha só aquela hipertrofia excêntrica lá em cima. Cavidade grande, parede normal. 190 gramas, era 110, aumentou bastante. E embaixo, uma outra hipertrofia, 170 comparado com 110, mas aqui concêntrica. Aumenta a espessura da parede e a cavidade fica muito próxima do que era. Tudo bem que lá dentro você tem menos espaço, né? Que a parede tem que crescer para algum lugar, mas a cavidade como um todo, a cavidade ventricular fica muito próximo do que era o normal. E aí existe uma leitura metabólica de comportamento disso muito simples e que vai corroborar isso que a gente acabou de falar. Vamos dar um zoom aqui para você poder ver um coração normal e que sofre dois tipos de hipertrofia. Uma hipertrofia concêntrica e uma hipertrofia excêntrica. Qual é a diferença delas? Aqui está na concêntrica. Você aumentou a pressão ali dentro. Para aumentar a pressão, geralmente você tem um aumento de pós-carga. Então o ventrículo tem uma dificuldade de ejetar o sangue para frente. Secundário, exemplo máximo, uma estenose aórtica. Existem outras situações na cardiologia que fazem isso. Hipertensão arterial descompensada. Então imagina que aquela pressão arterial descompensada está lá e o sangue, para poder chegar lá na periferia, tem que enfrentar toda aquela pressão alta. Então também é um comportamento muito parecido. Mas aqui na valvopatia, o exemplo máximo está na estenose aórtica, ok? E aí você tem também o outro espectro, o outro lado, que é o momento onde existe uma sobrecarga de volume. Aconteceu a sobrecarga de volume, aquele ventrículo tem que dilatar para acomodar esse sangue. Se ele já dilatou, ele não pode aumentar a espessura da parede. Então ele aumenta a sua massa de forma em série, então vai surgindo fibras em série para que não seja responsável de aumento de espessura. Se ele aumentar a espessura também, ele aumenta muito a tensão de parede, muito gasto metabólico. E isso para a célula não é bom. Então, de forma adaptativa, se ele por alguma razão já dilatou, porque chegou muito volume, ele não pode espessar a parede. Se existe uma sobrecarga e ele não dilata, ele vai espessar a parede. Essa é a diferença do comportamento de uma hipertrofia concêntrica para uma excêntrica, de uma sobrecarga de pós-carga para pré-carga. Perfeito?
Então está aqui o comportamento geral. Ainda existe um estágio anterior que algumas literaturas nos mostram, que é aquela adaptação fisiológica, que é basicamente o coração de atleta. Mas, esquecendo o coração de atleta, uma adaptação fisiológica de alta demanda, entendam esses dois caminhos patológicos, mas ainda compensados, a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica, de acordo com a sobrecarga. Então, cada valvopatia acaba gerando um tipo de sobrecarga. Então, cada valvopatia vai ter um tipo de remodelamento e você tem que saber isso. Está aqui um slide bem interessante para você decorar e nunca mais esquecer, né? Um coração normal, sobrecarga de pressão, significa então que você tem aumento de pós-carga, hipertrofia concêntrica. Do outro lado, sobrecarga de volume, hipertrofia excêntrica, aumento de pré-carga. E aí você não tem mais dúvida do que está acontecendo, olhando aquele corte que eu trouxe para vocês, explicando a espessura da parede e o tamanho da cavidade, que vocês podem reparar aqui nessa imagem que eu trago. E aí sim, uma vez que você entendeu o mecanismo e como isso aí se comporta, da forma como a qual isso aí funciona, como que o paciente evolui, você vai conseguir agora tirar informações preciosas do impacto que isso aí causa no paciente, na fisiologia cardiovascular do paciente. Então a hipertrofia excêntrica, né, ela nada mais é do que a disposição de sarcômeros em série. Já que você não pode espessar, que seria sarcômeros em paralelo, aumentando a espessura da parede, você aumenta as fibras musculares de forma em série, porque aí você mantém a espessura dessa parede, já que na hipertrofia excêntrica aumentou a cavidade. Em todos eles você tem aumento de massa, ok, ventricular, seja ela por aumento da espessura, seja ela por simplesmente o aumento dos diâmetros cavitários, isso aí vai aumentar, não tem muito jeito. Inicialmente você até mantém a complacência ventricular. E complacência ventricular é um diagnóstico interessante, é um conceito interessante. Complacência é a habilidade que um ventrículo tem de receber volume sem aumentar a sua pressão interna, sem aumentar a sua pressão cavitária. Quando isso acontece, nós falamos que aquela cavidade tem uma boa complacência. Agora, se ela recebe um volume a mais do que deveria receber e ela sobe muito a pressão interna dela, você está diante de uma cavidade com baixa complacência. Essa é a teoria e é muito importante você saber, pois todo esse mecanismo de adaptação é feito para você manter a complacência, manter uma boa complacência. Ele recebe aquela sobrecarga e sabe manejar muito bem com aquela sobrecarga. Chega num ponto que isso aí acaba atingindo o limite e você descompensa. E aí sim o paciente acaba evoluindo, né, para disfunção sistólica e todas as outras complicações que a gente discute nas valvopatias. Mas é a partir do momento que ele ultrapassa esse limite máximo de equilíbrio fisiológico. Evolução para miocardiopatia dilatada ou dilatação progressiva, né? Ela acaba levando, assim, como via final de todas as valvopatias. Então imagina que você passou numa fase inicial, você aumentou a espessura da parede de uma estenose aórtica, mas aquilo ali não foi bem e continuou evoluindo, de forma tardia você pode até mesmo ter uma hipertrofia excêntrica daquele paciente, mas de forma tardia. Isso aí acontece quando você já tem uma série de repercussões muito negativas, fibrose intersticial, muita perda de miócitos. Então, na verdade, é uma fase tardia. Se você imaginar, então, que tem a sobrecarga, você tem dois caminhos a seguir, hipertrofia concêntrica e hipertrofia excêntrica. E aí, numa fase tardia, todos os pacientes vão evoluir para essa hipertrofia excêntrica com dilatação e miocardiopatia dilatada. Nesse ponto, você já tem pouca coisa para poder fazer. Aqui mostrando exatamente uma outra diferença. Isso tudo que eu falei para vocês de equilíbrio e remodelamento, ele existe em valvopatia crônica. Valvopatia aguda não tem tempo de esses mecanismos serem lançados e você gerar essa acomodação, seja ela pressórica ou volêmica, não interessa. Óbvio que pressórica é muito mais difícil de acontecer de forma aguda. A volêmica é fácil. Imagina uma insuficiência aórtica aguda, uma insuficiência mitral aguda. É muito mais fácil de acordo com as patologias que podem levar a essa complicação. Mas reparem aqui nessas imagens mostrando isso, né? O paciente que tem ali uma insuficiência aórtica crônica compensada, olha a pressão diastólica dentro do ventrículo esquerdo. É de 20, é bem próximo do que era o normal. Agora, quando ela descompensa, ela vai para 40 a pressão diastólica. Quer dizer que ele não está conseguindo lidar com aquele volume sem aumentar muito a pressão.
se você olhar o paciente agudo, olha, a cavidade é pequena, a parede é normal, é igual o paciente que está sem lesão nenhuma. Mas olha a pressão diastólica final dele, desse ventrículo esquerdo, 40 milímetros de mercúrio, mostrando que ele não consegue lidar com aquela pressão, porque aquilo ali é muito rápido. Aquela sobrecarga foi rápida, foi aguda e não deu tempo dele lançar a mão de mecanismos e ficar igual um crônico compensado, estável. Perfeito? E aí sim, quando você vê o exemplo da insuficiência aórtica, porém crônica, isso aí acaba tendo uma evolução também para aumento de pós-carga, mas isso a gente vai discutir quando a gente for falar de insuficiência aórtica, uma coisa mais detalhada dessa valvopatia. A lesão preponderante aqui é a sobrecarga de volume, é o aumento da pré-carga. Tardiamente você não consegue mais compensar isso quando isso é crônico e você pode ter inclusive evolução para a disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Então, é meio que um ciclo vicioso, né? Você tem uma regurgitação, dilata aquele ventrículo, essa dilatação faz ele ficar com menos força, volta mais sangue, ele dilata ainda mais e aí ele vai entrando num ciclo de degeneração, de deterioração progressiva. Isso acontece também na insuficiência mitral. A insuficiência mitral ela funciona da mesma forma. A sobrecarga acaba dando esse problema, levando a essa repercussão, ok? E aqui você pode ver que existe então uma sobrecarga. Essa sobrecarga ativa uma série de fatores neuromorais. Esses fatores neuromorais podem causar um equilíbrio momentâneo, mas são tóxicos para o miócito. E essa toxicidade pode levar à perda de miócito, apoptose e surgimento de fibrose nesse miocárdio. E isso aí, na verdade, é uma fase mais avançada, mais final da evolução das valvopatias. Também discutiremos isso em cada qual de acordo com suas especificidades. Toda vez que eu falo para vocês essa fase terminal, vem na cabeça de vocês o cálculo da fração de ejeção, né? Como que é o cálculo da fração de ejeção? O que é fração de ejeção? É um conceito bem simples. Fração de ejeção é uma relação de volumes sistólico e diastólico de um ventrículo, seja ele esquerdo ou direito. A gente poderia calcular da mesma forma para o esquerdo e para o direito, mas nós temos um tipo de sabedoria muito maior por uma série de publicações, uma série de conhecimentos do lado esquerdo. Do lado direito a gente ainda está aprendendo um pouco o comportamento fisiológico do ventrículo direito. Então, o que eu falar aqui se aplica muito bem ao ventrículo esquerdo. E vejam vocês então, que para fazer esse cálculo, eu vou lá para o coração na posição de diástole máxima e calculo o volume diastólico final naquele momento. E também paro ele no momento da sístole máxima e calculo o volume sistólico final. Com esses dois volumes, eu sou capaz de calcular a fração de ejeção desse ventrículo esquerdo através dessa fórmula. Eu pego o volume diastólico final menos o volume sistólico final. Perfeito, então eu descobri o tanto de sangue que saiu do coração e divido isso tudo pelo tamanho total do coração, que é o volume diastólico final. Com isso daí, se eu multiplicar por 100, eu tenho aqueles valores famosos de tanto por cento. Ou então os Estados Unidos usa muito a proporção em casas decimais, né? 0,6 é igual a 60%. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que talvez seja um dos grandes mitos do cálculo da fração de ejeção, que é a insuficiência mitral. Vamos imaginar primeiro um paciente que não tenha insuficiência mitral, perfeito? O que isso acontece? Vou lá e faço os cálculos, igual a gente acabou de discutir. Qual é o volume diastólico final desse paciente? 150 ml. Qual é o volume sistólico final desse paciente? 60 ml. Ok? 150 menos 60 é o tanto de sangue que saiu do ventrículo esquerdo, 90 ml. Então, durante a contração, foram injetados 90 ml através da válvula aórtica. E não tem nenhuma insuficiência mitral, então você não tem nenhum sangue voltando para o átrio esquerdo. Qual é a fração de ejeção nesse contexto? Você tem, então, 150 menos 60 dividido por 150. Dá 0,6, se multiplicar por 100, vai para 60%. Ok? Agora vamos imaginar que você tem uma insuficiência mitral, porém o paciente está compensado, é uma fase ainda inicial dessa insuficiência mitral, beleza? Agora você tem já uma hipertrofia excêntrica, aquele ventrículo já dilatou, mas ele está compensado e o volume diastólico final agora passou a ser em 180. E quando ele termina de contrair, você olha lá o que sobrou, sobraram 60 ml, que é o volume sistólico final. Aí você faz uma conta. Então, peraí, quando esse ventrículo contraiu, saiu de dentro dele quanto? 120 ml. Só que existe uma porção desse volume que saiu do ventrículo esquerdo e foi injetado no interior do átrio esquerdo, uma insuficiência mitral. E você calcula, deu 30 ml, o que voltou para dentro do átrio esquerdo. Então você sabe que para frente foi 90 ml, para trás foi 30. Perfeito. Aí você faz o cálculo da fração de ejeção. Lembra qual é a fórmula? 180 menos 60 dividido por 180 vezes 100. E aí você encontra o valor de 66%.
Aí vem o primeiro questionamento. Então quer dizer que esse paciente tem uma função ventricular melhor do que o paciente anterior? Não. E a gente vai entender o porquê que isso não é uma coisa a ser afirmada. Vamos imaginar esse mesmo paciente agora evoluiu para uma fase descompensada. Imagina então que aquela evolução, a hipertrofia já não consegue mais manter as pressões, ele começa a sofrer demais e perde um pouco do poder contrátil dele de forma mais avançada. Vamos imaginar um novo cenário, então uma hipertrofia excêntrica mais avançada e uma perda de contratilidade. Agora nós temos 240 ml de volume diastólico final. E quando ele termina de contrair, você vê que sobrou ali dentro 120 ml. Quando você faz os cálculos do que foi para frente e do que foi para trás, você encontra a seguinte relação. O volume ejetivo, que é o stroke volume, está em 40 ml. E o volume regurgitativo, que voltou para o interior do átrio, está muito maior, 80 ml. Faça a conta dessa fração de ejeção. 240 menos 120 dividido por 240 vezes 100. Isso dá quanto? 50%. 0,5 vezes 100. 50%. Perfeito? Só que aqui nós já temos uma fase mais avançada. Repara que o débito sistólico efetivo, o que realmente foi para frente para perfundir o paciente, está muito baixo. E ele tem uma fração de ejeção de 50%. Aí as pessoas falam, tá vendo? O tanto que ele ejeta é muito pouco. Essa fração de ejeção está superestimada. E essa não é uma frase adequada. Quando nós falamos que a fração de ejeção está superestimada, nós estamos ignorando o método. A fração de ejeção está calculada certo. Mas você conhece a fisiopatologia daquela doença e a forma correta de você falar essa situação, de você explicar esse contexto hemodinâmico é esse daqui. A fração de ejeção de forma isolada não é o melhor método para avaliar a função sistólica desse tipo de paciente, de um paciente que tem insuficiência mitral. Você deveria lançar mão de outros métodos. A fração de ejeção sozinha, de forma isolada, sem você entender o contexto, não é adequada. E você falar que ela está superestimada é um erro conceitual que você tem que abandonar. Agora que você acompanha a gente aqui, você não vai mais falar isso. E se alguém falar com você, fala assim, um paciente com insuficiência mitral tem uma fração de ejeção superestimada, você vai corrigi-lo de forma a orientá-lo. Não, veja bem, não é bem assim. A fração de ejeção é real, não é superestimada. O que você calculou existe. Agora, o que existe é uma hemodinâmica diferente. Vamos entender o que vai para frente, o que vai para trás, o que perfunde e o que está sobrecarregando o capilar pulmonar. Aí sim você vai entender a fisiopatologia da insuficiência mitral e vai parar de falar fração de ejeção superestimada. Tudo bem, Thiago, então como que eu faço? Se a fração de ejeção não é um bom método para eu avaliar a função sistólica desses pacientes, o que eu deveria fazer? Existem outros mecanismos que você pode lançar mão e outros métodos de diagnóstico. Um deles é explicado pelo strain. E para entender o strain miocárdico, nós precisamos entender como que funciona a contração ventricular. A contração ventricular não é só um movimento único do tipo assim de apertar e jogar sangue para frente. Não é. É um composto de 4 tipos de movimento que acontecem no ventrículo que de forma coordenada levam à ejeção efetiva do sangue. Como que isso acontece? Eu tenho então um tipo de movimento que é um fechamento que a gente chama de radial, circunferencial, longitudinal e mais um, a torção. A ponta do coração gira para um sentido, a base do coração gira para outro. E todos esses movimentos em conjunto, de forma coordenada, expulsam o sangue para frente. Por que isso acontece, né? Da onde vem a base que faz o meu coração, o seu coração, ter esse tipo de comportamento? A embriologia. Quando o nosso sistema circulatório começa a ser desenvolvido, ele começa a fazer circunvoluções em cima dele mesmo e esse é o ponto onde surge o coração. Então existem camadas do coração que são postas de forma diferente ao longo da sua profundidade. Fibras epicárdicas costumam ter um sentido, fibras mesocárdicas outro tipo de sentido e fibras epicárdicas um terceiro tipo de sentido. E cada tipo de sentido, ao contrair, faz um movimento em um sentido. Então vejam bem, esse desenho que explica bem o coração como se fosse um enovelado de camadas. Olha só, ele vai girando no próprio eixo e ao girar no próprio eixo, ele vai trazendo fibras em posições diferentes a depender da profundidade do miocárdio. Então, olha aqui, quando isso contrai, existem todos esses tipos de movimentos a depender da profundidade que está contraindo. Então, existe um movimento radial, um movimento circunferencial pelo espessamento daquela parede, o longitudinal, onde a base do coração e a ponta do coração se aproximam. Isso aí também ajuda a expulsar. E o último deles que eu falei, e mas não menos importante, é a torção.
o ventrículo esquerdo, a base dele gira de um lado durante a sístole e a ponta do coração gira do outro, é como se você estivesse torcendo uma toalha. E ao fazer essa torção, você expulsa o sangue ali de dentro, aumentando a pressão durante a sístole. E isso acontece ao longo do ciclo. Então, no início do ciclo, começa a torção, vai progredindo até o momento máximo da sístole e depois ele relaxa novamente. E esse relaxamento durante a diástole faz ele se encher de sangue. Por isso que a gente fala que existe até aquele momento onde o sangue chega automaticamente, sem nenhum esforço do átrio dentro do ventrículo esquerdo. E é exatamente por esse relaxamento, pelo momento que todos esses movimentos se desfazem para se iniciar novamente num novo ciclo cardíaco. Isso é importante, Thiago? Por que você está me falando isso tudo? Qual a importância de eu saber fração de ejeção, saber strain? Simples. Esses valores são marcadores prognósticos. Eles interferem direto na evolução de uma valvopatia. Olha esse gráfico aqui. Quanto menor a fração de ejeção do paciente, maior a mortalidade, independente da doença que eu estou falando. Então, se você encontrar um paciente com uma fração de ejeção de 30%, ele tem uma chance de morrer muito maior do que aquele indivíduo que tem 50%. Ah, mas imagina então se o cara de 50% sair na rua e for atropelado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou te explicando de acordo com a doença que ele tem. Um paciente que tem uma doença cardíaca que leva uma fração de ejeção de 30% tem uma chance de morrer maior do que o mesmo paciente com a mesma doença cardíaca, porém com a fração de ejeção 50%, um valor maior. E isso é progressivo. Quanto menor a fração de ejeção, maior o risco de eventos adversos. Isso também pode ser lido com o strain. Se você faz a análise do strain, e aqui a análise de strain longitudinal só, em estenose aórtica, pacientes que têm um encurtamento menor, que têm um strain menor, morrem mais, evolui para desfecho ruim, desenvolve sintomas. Então, você conhecer esse tipo de comportamento fisiológico do seu paciente vai te ajudar a entender o comportamento dele, se ele vai morrer ou não vai morrer, se você deveria intervir ou não deveria intervir. Olha só, não é muito interessante você intervir em quem pode evoluir para a morte e aí você cortar esse ciclo? É aqui que surgem os primeiros insights para a indicação de intervenção, não é? Então, conhecer a fisiologia é fundamental no dia a dia da avaliação de um paciente cardiológico. O que dirá de um paciente portador de valvopatia? Perfeito? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Foi uma discussão bem interessante, bases fisiológicas da cardiologia sendo aplicadas na prática da valvopatia. Pega esses conceitos, começa a usar no dia a dia e vamos lá em diante. Um grande abraço, até a próxima.